Oi pessoal, vamos falar aqui sobre o Whey Protein, uma dúvida que surge principalmente das mamães, se criança pode estar consumindo. Sim, criança pode estar consumindo Whey Protein. O Whey Protein nada mais é do que a proteína presente no leite, tá? Então a proteína do soro do leite. Então se pega aquele leite, se exclui lactose, se exclui gorduras, enfim, aquelas outros compostos que a gente não quer no produto, no Whey Protein, e se concentra uma quantidade maior de proteínas. Como é uma proteína natural, você pode sim estar utilizando para crianças. Só que a gente precisa lembrar que o Whey Protein é um concentrado de proteínas. Então, numa dose de 30 gramas, você vai ter uma quantidade significativa de proteínas, tá? Mas ela é extremamente nutritiva e ela entra no grupo das proteínas animais que a gente tem por aí, que nem os ovos, que nem as carnes. Ela pode ser considerada mais uma fonte de proteína, principalmente para aquelas crianças, aqueles adultos e crianças, enfim, aquelas pessoas que têm dificuldade em consumir proteínas. Então, por exemplo, para minha filha, a gente dá desde que ela começou a introdução alimentar. Então, ela começou com 6 meses, ali entre 6 e 7 meses ela já começou a consumir o Whey Protein. De que forma isso aconteceu? E aí vai de alguns exemplos para vocês entenderem a dinâmica disso, tá? Ela sempre tomava comigo, eu fazia o meu shake da tarde, né? Uma vitamina, então vai água, vai aveia, vai fruta, vai Whey Protein. E ela tomava uma fração disso, uns golinhos disso, certo? Então, começou desta forma. Não foi uma refeição enriquecida com Whey Protein, porque não havia necessidade, porque ela estava em aleitamento materno, era só para realmente reforçar um pouquinho naqueles momentos que ela precisava comer mais sólidos. Estava beliscando ainda e eu realmente confio muito nessa proteína e eu acho que ela agrega muito à saúde. Então, eu sempre dei em frações do que eu estava comendo, o que eu estava tomando. E aí, a partir de um certo tempo, depois de um ano, né, pouco mais do que isso, que ela começou a tomar mais mamadeira, eu comecei então a colocar na mamadeira junto com a fórmula. Então eu colocava um pouquinho, lembrando que eu comentei, é uma quantidade concentrada de proteínas em uma dose pequena relativamente, então para ela é ainda menor, né? Eu colocava uma colherinha ou meia colher de chá, dependendo do caso, na mamadeirinha dela. Se aqueles dias que ela mais tomou mamadeira ainda estava mamando, né, mas estava nessa transição, então aquele dia ela estava tomando mais mamadeira, não quis comer muito, aquele dia que realmente não foi bem, aquele dentinho que está nascendo, vê que ela não está comendo, já faz dias que não flui bem, vale daqui a pouco estar enriquecendo, sempre tendo esse bom senso em relação às quantidades, tá? E aí, falando em fórmula, você pode até dar uma olhadinha em algumas fórmulas infantis, essas latinhas. Na lista de ingredientes, muitos deles, os mais nobres, vai estar escrito lá como lista de ingredientes, na lista de ingredientes, proteína do soro do leite, que nada mais é que o Whey Protein. Só que o Whey Protein é o nome mais popular, mas é a mesma coisa. Proteína do soro do leite e o Whey Protein é a mesma coisa. E você vai ver que a fonte de proteína mais nobre daquele composto, daquela fórmula infantil, nada mais é que o Whey Protein. Então você pode sim estar utilizando, você pode estar enriquecendo um preparo, por exemplo, um bolo, para aquela criança que não está tomando nada, mas está querendo comer bolo, comendo panquequinha, você pode enriquecer. Se você não quiser usar tanto ovo, você pode enriquecer a mamadeira, se é uma criança que não está tomando leite direito, comendo direito. Se você quiser, sempre que for consumir, dar um pouquinho como parte da refeição dessa criança também, mas sempre vai ser uma fração do que você comeria, tá? Obviamente ela não tem a necessidade de estar comendo um monte, porque ela é um toco de gente, tá bom? E outra coisa importante, além de saber dosar, e aí ela é um pouco abrangente a minha fala, porque querendo ou não, cada caso é um caso, tá? Mas só para vocês saberem que há sim a possibilidade e há grandes ganhos com isso. É muito importante o tipo de produto que você vai comprar, certo? A gente tem diferentes tipos de produtos, inclusive para nós. Obviamente, o que é bom para criança vai ser ótimo para nós. A gente tem hoje produtos com vários aditivos alimentares, vários aditivos químicos e temos os mais naturais.
Então, quando você for comprar, leia a lista dos ingredientes, opte por aqueles que não têm aqueles nomes diferentes que você não entende o que é, que seja uma lista breve. O que é uma lista breve? Você vai ter lá proteína do soro do leite, cacau como fonte de sabor, cacau puro, cacau em pó, e um adoçante natural, né? Daqui a pouco uma estévia, um xilitol, alguma coisa nesse sentido. Mas a estévia está presente hoje em dia como base de adoçante natural. Vai ter alguns que vão vir algumas vitaminas, alguns minerais, mas ok. Mas tenta ficar dentro disso. Evita aqueles que têm aspartame, acesulfame K, que tem sabor idêntico ao natural. Idêntico ao natural não é natural, tá? Então, cuida com esses alimentos muito artificiais. Busque formas mais naturais possíveis e tem até aqueles sem sabor. Quando você vai enriquecer algo, por exemplo, um bolo, fazer alguma coisa nesse sentido, às vezes nem precisa do sabor. Às vezes você vai botar a banana que vai dar sabor, você pode colocar uma proteína que daí é pura, não vai ter adoçante, não vai ter nada. Também é uma boa opção. Então, sempre que for dar para criança, e isso se aplica também a quem está amamentando, isso se aplica também para gestantes e, obviamente, se aplica a todos, né? Se possível, compre os mais naturais, com menos aditivos químicos, que você vai estar realmente se beneficiando com isso. Então, esta é a minha fala em relação a isso. É um excelente produto, busque boas alternativas e pode sim estar dando para crianças, desde que você, obviamente, dose isso de forma coerente. E não só o whey protein, mas isso se aplica também a outras proteínas vegetais, por exemplo, é uma bem comum que a gente tem hoje, né? Existe também beef protein, mas já é mais difícil. Então, as vegetais e o whey protein pode sim ser uma alternativa de você estar enriquecendo a refeição da criança com mais proteínas.